Programação é para mim? É uma pergunta muito recorrente que acontece quando a gente começa a estudar programação e começa a ver nossas primeiras linhas de código. E antes da gente conseguir a nossa primeira vaga, né, como programador, isso fica martelando na nossa cabeça. Então, se você está com essa dúvida, fica aí, a gente vai trocar uma ideia. Eu tive muito essa dúvida quando eu comecei há 8 anos atrás na programação, que era programação é para mim, eu vou conseguir ser um bom programador. Eu gosto muito disso, mas eu não consigo estudar tudo ao mesmo tempo. Será que eu vou conseguir suprir o que o mercado me pede? Então, é uma pergunta que fica muito recorrente na cabeça de todo mundo, né, quando está começando a estudar. E quero trazer alguns insights aqui para a gente conversar e raciocinar juntos. E no fim, você se questionar também, né, se você está no caminho certo ou não. E a ideia aqui não é dar um caminho correto também, é só a gente trocar uma ideia e, e reduzir um pouco dessa dúvida quando a gente está começando a estudar. Antes de tudo, quando a gente começa a estudar programação, a gente tem que se questionar o que você espera da programação, né? O que você está esperando quando você começa a estudar programação? Né? Você quer mudar de carreira? Seu pai disse para você estudar isso, ou só está curioso, né? Eh, eu vou contar um pouco da minha história, como eu comecei lá em 2016, né? Há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, foi quando eu comecei a estudar programação, né? Tive meu primeiro contato e como aquilo me despertou muita curiosidade, né? Me despertou muita vontade de saber mais, né? E eu acho que isso é algo que tem que despertar em você quando você começa na programação. Eh, quando eu comecei lá em 2016 meu curso de TI, né, curso técnico de informática, as coisas eram muito diferentes de hoje em dia. Eu entro lá em 2016 numa turma com 4 pessoas. Essas 4 pessoas depois, lá em 2017, aliás, eu comecei em 2015, 16 e lá em 2017 me formo, né? Essas mesmas 4 pessoas que começam comigo são as mesmas 4 pessoas que se formam no fim, e a gente vê várias pessoas entrando e saindo, e eu acho ainda mais curioso, e eu acho ainda legal trazer esse questionamento, né? É, por conta disso. Então ali a gente vê várias pessoas entrando, saindo, mas nós 4 que começamos a turma, terminamos lá em 2017, né? E hoje a gente vê salas de cursos de programação lotadas, né? Praticamente 50, 60 pessoas. Eu digo isso por experiência própria, por já ter começado mais ou menos 3 faculdades e trancado as 3, né? Esse ano eu quero começar uma e realmente ficar, por conta que eu espero tenho outra expectativa sobre a faculdade, né? Até hoje nunca me formei em faculdade nenhuma, apenas no meu curso técnico, mesmo depois de 8 anos já na área. E não sinto que isso é um balizador para eu conseguir novas oportunidades, conseguir novas histórias. Bom, eu queria levantar 3 questionamentos aqui, né? Depois de que você já respondeu o que você espera da programação, né? Eu, em 2016, queria muito aprender, sabe? Era a minha motivação, né? Era o que eu esperava da programação. Não existia muita informação quanto tem hoje sobre super salários, né? Ah, você vai ganhar muito dinheiro. Em 6 meses você vai se formar e vai ganhar 10 mil, né? Isso nunca existia, isso não existiu em 2016, né? Basicamente, então, lá eram apenas pessoas que se interessavam por programação e tinham vontade de aprender, né? Se interessavam por tecnologia. Hoje em dia é comum você ver 3, 4 salas lotadas de pessoas e no fim a gente vê a educação decaindo, né? Bom, eu acho que um bom questionamento que a gente pode se fazer é: você, você gosta de aprender sozinho, né? Outro questionamento também, eh, você aguenta errar, tentar de novo? Você curte resolver problemas? Pare e reflita um pouco, se quiser pausar o vídeo e refletir um pouco sobre essas 3 perguntas. A primeira, você gosta de aprender sozinho? Por quê? Porque nesse sentido,
o professor ele não vai. O professor ele tem um limite. Ele te apresenta como que as coisas são feitas, como fazer, mas no fim você vai ter que aprender como aplicar isso no seu dia a dia, né? Ou até mesmo novas tecnologias que surgem que você vai ter que sentar e dar uma lida na documentação, entender como uma determinada nova linguagem funciona. E outro questionamento legal também é o quanto você aguenta errar e tentar de novo, né? Vejo muita pessoa fazendo vídeo hoje em dia sobre programação, sobre, eu não dei certo em programação, porque eu escrevi algo que eu não vejo sentido, né? Eu fui ali, fiz alguns códigos em Python com o ChatGPT, mas eu não vi sentido naquilo e desisti, né? Ou enfrentar um erro, né, no código e simplesmente não aceitar ele, buscar uma solução para ele, buscar o que você está fazendo de errado, né, e para onde você está indo. E por último, né, resolver problemas, né, porque no fim, todos os dias, meu chefe paga meu tempo para eu resolver os problemas dele, né? Essa é a grande questão, desde criar coisas novas quanto a dar suporte a coisas existentes. Então a gente está 100% do tempo resolvendo o problema de alguém. Isso você tem que ter em mente que você vai ter quando você conseguir sua primeira oportunidade, né, de programação, ou quando você começar a estudar, né, você tem que resolver problemas. Bom, eu acho que tem alguns mitos também, né, sobre a programação que você precisa ser bom em matemática, né? Ou você precisa de faculdade, ou já tem gente demais, que é algo que eu escuto bastante. O mercado de programador está saturado, né? O mercado de programação não está contratando mais, né? Existiu ali, realmente, eu começo lá em 2016, né? E eu aplico para uma, duas vagas, eu passo na segunda vaga, ela era presencial, era de segunda a sexta, da 9 às 6h50, aqui no centro de Porto Alegre, né? Eu saía muito tarde da empresa, voltava muito tarde para casa e as coisas eram muito diferentes, né? Home office nem se imaginava existir, né? E hoje em dia eu vejo muita gente dizendo que já tem gente demais, que tem pouca vaga, mas eu acho que não é a verdade. Eu acredito que tem mais vaga do que gente capacitada no mercado. Eu faço entrevistas semanalmente, assim, quando abre oportunidade na empresa onde eu trabalho, eu entrevisto os candidatos. Eu vejo que falta muito ainda, sabe? Antigamente a gente. Lá em 2020 teve um boom, né? Muitas vagas, poucos programadores, e agora eu acho que tem menos vagas, né? Não que existam poucas vagas, mas tem poucos programadores capacitados. Então, existe ainda uma boa fatia do mercado que está necessitando, sabe? Desse cara que é bom, desse cara que se dedica, desse cara que fica bastante tempo numa empresa, por exemplo. E o outro mito também é sobre a faculdade, né? Eu sou a prova viva de que tu não precisa de faculdade para começar a ser programador. Também acredito que hoje em dia não seja o melhor caminho você já ir para uma faculdade para aprender programação e se perguntar se programação é para você mesmo. Comece como autodidata, né? Naturalmente, quando você for procurar conteúdos, você já vai gostar de um determinado professor, né? Então, procure comprar conteúdo desse professor, procure comprar mentorias, né? Claro, se você tem dinheiro, né? Se não, começa como autodidata mesmo, com conteúdo gratuito, que hoje é um mar muito grande, você tem muita opção para aprender. Então, minha dica é não comece uma faculdade. Não comece, eu acredito que a qualidade do ensino decaiu muito, muito, muito mesmo nesses últimos 10 anos. As faculdades focaram em empilhar alunos em cima de alunos e a qualidade do ensino decaiu absurdamente, sabe? Hoje em dia eles estão mais preocupados em botar aluno dentro da sala e cumprir a carga horária do que de fato ter ensinado para você, né, o conteúdo. Vou dar o exemplo quando eu fiz meu curso de TI lá em 2016, 2015. Existiam a N1 e a N2, né? Ou seja, se você não passou numa determinada cadeira crucial na N1, você não iria para a N2. Exemplo, eu comecei por lógica de programação. Se você não passasse em lógica de programação 1, você não ia conseguir passar para a N2 que tinha lógica de programação 2. E isso era um requisito. Hoje não existe mais isso, não existe mais esse impasse. Existe, eu vou botar você ali na sala, não importa na cadeira que você vai começar, né? Exemplo, você não poderia começar em lógica de programação 2, mas hoje em dia já não existe mais isso. Você pode começar em lógica de programação 2. Por quê? Porque a faculdade não está ligando, não está dando a menor, não está ligando para você, né? Se você está aprendendo ou não.
E isso é muito ruim, né? Então, a minha dica é não comece uma faculdade, comece como autodidata, aprenda uma primeira linguagem, tenha o seu primeiro contato com a lógica e depois evolua, né? Claro, se você, né? Ah, Jonathan, eu saí do ensino médio, meus pais vão pagar essa faculdade. Tranquilo, né? A oportunidade, aproveita as oportunidades que a vida te dá e tá tudo bem. Mas se você é um cara que já está trabalhando em alguma área e quer fazer essa migração de carreira, a dica é não comece uma faculdade agora, comece como autodidata, reserve um tempo, foque, né, em aprender. E, cara, eu não tô aqui para vender uma ilusão, né? Se você quer tudo rápido, fácil, sem errar, cara, não vai ser na programação que você vai achar isso, né? Não vai ser do dia para noite que você vai ganhar um salário muito alto. Não vai ser do dia para noite que você vai aprender todas as linguagens de programação. Eu mesmo, depois de 8 anos, não sei todas as linguagens de programação. Porém, eu depois de aprender a minha primeira, eu consigo mais facilmente aprender as outras, né? Então não existe essa ilusão de 6 meses você vai aprender e vai sair ganhando 6, 7 mil reais, 10 mil reais. Talvez lá em 2020, talvez você conseguisse, mas a gente já está vivendo outra época, né? Eu queria também aqui conversar com vocês sobre quando a gente aprende a programar, né? Então, provavelmente você já teve contato com HTML, CSS, JavaScript, né? Pô, você começou aqui, né? Toda vez que a gente vai aprender algo novo, né? Você está aqui, né? Vamos dizer que hoje você é advogado, né? Ou você não trabalha ainda, né? Saiu do ensino médio. E você vai aprender o básico da programação. Provavelmente você vai começar com HTML, CSS, JavaScript, lógica de programação, né? Então, você está aqui, né? E você vai descer um nível para aprender isso, né? E depois que você aprende, você sobe um nível. Quando você aprende, você volta esse nível acima com esse aprendizado. E isso vai acontecer bastante quando você for começar a estudar programação. Ou quando você for aprender Node, por exemplo, ou aprender alguma outra linguagem, né? Digamos que você vai aprender PHP, né? Você vai descer esse nível, porque você não sabe PHP, né? Você subiu, aprendeu HTML, CSS, JavaScript, mas você vai aprender algo novo, você vai descer, né? E posteriormente, né, o ganho disso é você subir um nível a mais de tudo aquilo que você estudou, mais o PHP. Né? E assim você vai montando a sua carreira. Só que existe uma linha aqui, né, que é a persistência, né? Enquanto você persistir, você vai subindo esses níveis, né? Porém, muita gente nesse meio do caminho aqui, né? Por exemplo, viu HTML e CSS, cara, eu vou voltar a ser advogado, na real, isso não é para mim, né? Eu vi HTML, CSS, PHP, mas, cara, não é minha área, não é o que eu gosto de fazer. Então essa pessoa retrocede, né? Mesmo já tendo descido e escalado a montanha, ter absorvido bastante conhecimento, porém ela dá esse rollback porque ela não persistiu, né? A diferença do cara que aprende a programação, persiste e, digamos, tem sucesso, né? Que é ter o primeiro emprego. Para mim, esse é o sucesso depois que você aprende programação, né? Você ter o seu primeiro, conseguir sua primeira vaga, né? É a coisa mais difícil quando você começa a aprender, né? Mas a diferença do cara que conseguiu, né, fazer ou seja essa migração ou sair, né, do zero e conseguir essa primeira vaga é persistência, cara. Então, se você não tem muita persistência, a programação não vai ser sua área, não vai ser onde você vai se encontrar. Sinto muito te dizer. E eu acho que isso já é para qualquer coisa na vida, né? Seja para tu aprender uma nova língua, né? Seja para tu aprender uma nova área, tudo vai ser o quanto você vai persistir. E o que vai te fazer persistir é todos aqueles pontos que a gente começou antes aqui, né? Se você gosta de aprender sozinho, se você gosta de errar e tentar de novo, se você curte resolver problemas, facilmente você vai persistir mais, né? E persistindo mais, uma hora você vai ter sucesso, né? Não importa o que seja na sua vida, né? Mas você vai conseguir atingir ali o sucesso do seu objetivo. Bom, galera, eu acho que eu consegui trazer bastante coisa. Se você chegou até aqui o fim do vídeo, você, né, já é um cara curioso, já é um cara persistente, está buscando informação, tá buscando refletir mais sobre seu momento de carreira e tudo mais.
Então, cara, deixa seu comentário aqui da sua história de vida, deixa seu momento, né? Qual que é a sua situação? Pô, Jonathan, eu ainda não consegui minha primeira vaga, ou eu nem comecei a estudar programação ainda, mas já deu alguns insights. Ou eu já consegui minha primeira vaga, mas estou tentando progredir aqui na minha carreira. Vou tentar trazer alguns vídeos aqui sobre progressão de carreira no canal. Quero também trazer uma live onde a gente vai fazer um hands-on, né? Fazer um mão na massa, do zero até prod, em alguma aplicação que você vai conseguir agregar no seu currículo, adicionar no seu portfólio. Então é isso, galera. Desculpa se eu fui prolixo em algum momento aqui. A ideia era a gente refletir bastante. Deixa o like se você gostou e até a próxima.